Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de novo ao canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 livros para você ler ainda em 2024 e eu vou mostrar 5 livros da nossa literatura brasileira. Eu espero que isso te motive também a mergulhar mais para nossa literatura. Eu sou Clarice e eu falo sobre livros, vida intelectual, vida de estudos, falo sobre produtividade aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha. Então vamos lá! Você já parou para pensar por que é tão importante a gente ter um plano de leitura? Planejar os livros com antecedência? Um plano de leitura não é só uma questão de organização, também é, mas não só isso. É uma estratégia poderosa para a gente garantir que você realmente vai aproveitar ao máximo dos livros. E além de aproveitar ao máximo do seu tempo, você vai ler aquilo que é o mais adequado para aquele momento da sua vida. Por isso é importante que você pesquise antes os livros, escute alguém falando sobre aqueles livros, você tenha uma base anterior para você ver se aquele livro se encaixa para esse momento da sua vida ou não. E por isso que esse tipo de vídeo é tão legal, que eu gosto muito de assistir, porque a gente tira ideias e insights para o nosso plano de leitura pessoal. Quando a gente planeja o que a gente vai ler ao longo do ano, a gente pode equilibrar diferentes gêneros, diferentes tipos de autores e temas, tornando a nossa experiência literária mais rica, mais diversificada. Ajuda a evitar aquele momento de indecisão, quando a gente não sabe qual é o nosso próximo livro, a gente não sabe se a gente deveria investir no livro, então a gente foca para que nosso dinheiro seja gasto com aquilo que vale a pena, com livros bons e que fazem sentido para aquele momento para a gente. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a importância de reler. Antes de falar sobre os livros, porque podem ser que tem vários leitores, né, que você já tenha lido esses livros antes. Eu queria mencionar um pouco sobre a importância da releitura. Às vezes, na pressa por conhecer novas obras, a gente acaba esquecendo que a releitura ela é uma parte fundamental do nosso amadurecimento como leitores. Então, reler um livro é como reencontrar um velho amigo. E sempre há algo novo para descobrir, sempre tem uma nuance que passou despercebida naquela primeira vez que a gente leu, ou na segunda. A leitura nos permite aprofundar naquela compreensão dos temas, aprofundar na escrita de um determinado autor, a gente descobrir mais daqueles personagens que já nos são conhecidos, revelando camadas que muitas vezes não são visíveis para aquele que só leu uma única vez o livro. Se você já leu algum dos clássicos que eu vou recomendar hoje, né, talvez 2024 seja o ano ideal para você revisitar, sem pressa, com aquele valor de reler os livros. Uns dias atrás eu fiz uma publicação no Substack, uma notinha, e eu escrevi o seguinte, eu queria ler para vocês. Peguei Madame Bovary para reler, pela terceira vez. Devo admitir que se fosse alguns anos, ficaria incomodada de reler o mesmo livro, com tantos ainda na estante. Algo aprendi nesse meio tempo. Ler o que vale a pena é, grande parte das vezes, aprender a reler. Reler porque cada releitura são novas luzes. Reler porque sempre deixamos passar tantos detalhes. Mas, além de tudo isso, reler, pois a vida de um leitor não é um checklist ou um álbum de figurinhas. Não basta ler e pronto, check. Nem interessa contar quantos já li. Os números já não importam. É algo tão natural que já não me incomodo de não ter lido outros livros para reler os bons, os favoritos. E é isso, a gente tem que dar espaço para a releitura e não tratar a vida de leitura como um checklist, como quantos livros você já leu, quantos livros você leu nesse ano. Tem anos que eu repito 1, 2 livros, 3. É importante que a gente dê espaço para a releitura e a gente valorize a releitura. Bom, pessoal, agora que você já sabe a importância de planejar as leituras e de inserir a releitura na sua vida, vamos para os 5 livros. O primeiro livro, que não poderia ser outro, é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse é o primeiro da lista, está também no meu plano, alguns aqui estão no meu plano de reler até o final do ano. A escola me pediu a leitura desse livro quando eu era bem nova. Com certeza você já cansou de ouvir falar desse livro, mas eu queria fazer 2 perguntas, né? Você já leu? Se você já leu, você leu com a maturidade que você tem hoje? Porque eu acho que é essa chance que a gente tem que dar para Machado. E eu fiquei com uma impressão muito ruim do livro na época que eu li na escola. Inclusive, o mesmo vale para Memórias Póstumas de Brás Cubas e outros livros do Machado, até mesmo contos, que na época que eu li, eu simplesmente não gostei. E isso tudo tem a ver com a forma como é cobrado. Depois eu decidi reler vários livros dele, inclusive esse aqui é um que eu quero reler nesse ano, com essa expectativa mesmo de quebrar essa ideia que eu tinha do livro, rever a verdadeira história e a grandeza da escrita desse autor. Esse é um livro publicado em 1899, é um romance icônico, com certeza você já sabe mais ou menos do que se trata, Bentinho, Capitu e tudo isso. Ele traz uma análise profunda da alma,
dos temas de ciúmes, traição, ambiguidade moral. Então acho que tem muito a acrescentar e vale a pena nós relermos. Vou ler uma citação do livro, que diz assim: "Dizem por aí, mas não tenho certeza, que meu sorriso fica mais feliz quando te vejo. Dizem também que meus olhos brilham. Dizem também que é amor. Mas isso sim é certeza." Vamos para o próximo livro. O próximo livro é um queridíssimo também, que eu já li 2 ou 3 vezes, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Inclusive, essa edição é muito linda, capa dura e tudo. Ele foi publicado em 77. Esse foi o último romance da autora e o primeiro que eu li dela, sem contar os contos e crônicas. Então ele é considerado uma das obras mais poderosas de Clarice, quando ela estava mais madura na escrita. É a história de Macabeia, e é uma jovem nordestina que vive no Rio de Janeiro. Ela tem uma vida de extrema simplicidade, de anonimato, e a narrativa de Clarice é muito profunda, muito existencial. Ela trata de temas como a profundidade, sobre a identidade, sobre a solidão, sobre a busca por sentido, né, em um mundo tão indiferente. Ele é um livro relativamente curto, ele é gostoso de ler, um pouco difícil pelo nível de existencial que Clarice gosta de escrever, mas quando eu terminei eu fiquei muito impactada, e a primeira vez que eu terminei eu escrevi uma carta para Clarice Lispector, e tá perdido lá no meu feed, no Instagram, em algum lugar. É muito, muito, muito profundo, e eu acho que é um livro que vale a pena nós relermos ainda nesse ano de 2024. O próximo livro é São Bernardo, de Graciliano Ramos. Esse livro eu terminei de ler faz pouco tempo, eu nunca tinha lido, eu li só uma vez. Eu tinha certo preconceito, admito, com Graciliano Ramos. Eu esperava outra coisa, eu esperava um livro muito mais difícil do que ele realmente é. Às vezes a gente tem medo dos livros clássicos, medo dos livros regionalistas, porque esse é um livro regionalista e eu achava que eu não ia compreender muito, e na verdade ele é extremamente claro, a escrita dele prende, dá vontade de continuar lendo, e fazia tempo que eu não lia um livro que me prendia tanto quanto esse. É sobre a vida de Paulo Honório. Ele é um homem ambicioso, constrói um império, né, ao redor da fazenda São Bernardo. Então São Bernardo é uma fazenda, e ele acaba se perdendo no meio das próprias escolhas. É um livro que trata muito do interior de Paulo Honório, dessa ambição. Ele fala sobre o trabalho, sobre quem ele é, sobre como isso impacta quem o rodeia. Tem uma narrativa muito forte, introspectiva, e Graciliano Ramos ele tem uma capacidade de trazer uma reflexão muito profunda, né, sobre o poder, sobre a solidão, sobre os efeitos do egoísmo. Então, se você gosta, né, de histórias intensas, personagens complexos, assim, com muito, muito interior, esse livro é para você. Eu vou dar uma citação que diz assim: 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo, a maltratar-me, a maltratar os outros. Estraguei a minha vida. Bom, fica com esse gostinho aí e essa vontade de ler São Bernardo. Esse eu fiz questão de mostrar que tá embalado, porque eu nunca li e está no meu plano de leitura para 2024, então nada mais justo do que ser sincera e mostrar também o meu plano aqui para vocês, e mostrar que ainda tem muito para ler. Eu ainda não li vários clássicos da nossa literatura, e um dos que eu nunca li foi O Grande Sertão Veredas. Eu acho que eu cheguei a ler trechos na escola, mas muito pouco, e isso era pouquíssimo valorizado. Então, por que não recuperar a literatura na vida adulta? Então, esse Grande Sertão Veredas, eu fiz uma pequena pesquisa, também não posso dizer porque eu ainda não li e está no meu plano de leitura. Então, ele foi publicado em 56, é um dos maiores romances da literatura brasileira, e eu cheguei a começar ele uma vez, em uma outra edição, e travei. Acho que faltava um pouco também de maturidade na literatura para conseguir compreender, e também um pouco de paciência, porque também é um romance regionalista. Ele traz muita oralidade, ele traz muita invenção linguística, simbolismo, ele cria um universo único. Eu sei que Guimarães Rosa é um grandíssimo autor da nossa literatura e eu gosto muito dos contos dele, já li vários contos, e eu estava muito ansiosa para ler esse aqui, então coloquei no plano de leitura. Se você quiser um desafio, talvez eu volte aqui para falar mais de como está sendo a leitura, às vezes leia comigo, alguma coisa assim. Por isso a gente está juntos nessa, então eu acredito que vai ser um livro que vai recompensar o esforço, a leitura atenta, as pesquisas necessárias, que eu sei que vai ser necessário, mas vai valer a pena nesse ano de 2024, e é isso aí. Vamos para o quinto e último livro, A Ladeira da Memória, de José Geraldo Vieira. Esse autor eu não conhecia até uns 2 anos atrás, ou 3. Esse foi o primeiro livro que eu li dele, e eu me surpreendi positivamente. Ele é um autor, talvez um dos meus favoritos da nossa literatura. Eu acho ele um pouco verboso, é um livro que às vezes fala muito, usa muitas palavras para dizer algumas coisas, mas isso não me incomoda. Inclusive eu acho as descrições, a forma dele
falar, o vocabulário que ele usa, tudo isso retrata, né, tanto os personagens quanto o ambiente de uma forma única, de verdade, única. Então, se você nunca ouviu falar desse autor, vale a pena conhecer. José Geraldo Vieira, ele tem uma capacidade de narração, de diálogo dos personagens que torna eles muito reais. E esse livro aqui, ele vai se passar por diversas cidades, né, principalmente duas do nosso país, então a gente acaba se localizando. É legal quando a gente lê livros da nossa literatura que a gente se localiza, a gente tem uma certa proximidade com aquilo ali. A gente vai vendo a transformação, né, de algumas cidades pelos olhos das personagens. Eu queria ler uma citação, na verdade é como se fosse um trecho tratado logo do começo, assim, que eu acho muito bonito e mostra um pouco da escrita dele. Ladeira da Memória é uma obra que captura com muita precisão o sentimento da perda. O José Geraldo Vieira, ele sabe nos fazer refletir sobre a passagem do tempo, sobre como os personagens lidam uns com os outros, sobre o que é passado, o que é o presente. E é um livro que ao mesmo tempo nos faz sentir saudade, né, de um passado, saudade do que eu nunca vivi. É um pouco isso. Vou ler aqui para vocês esse trecho que diz assim: antes de mais nada, levantar-se. Você caiu estatelado, mas, por felicidade, não somente tem pernas de homem, como asas, já que é romancista. Categoria estádio locomoção possível mesmo entre escombros. Evidentemente, o estado de sua alma, agora, Jorge, não é o mesmo de 42 e de 43. Mudou, melhorou muito. Não lhe ofereço uma solução. Essa lhe será dada por você mesmo. O romancista salvará o homem. As sandálias da criatura que se foi pelo deserto, a lâmpada da criatura que sumiu na catacumba, outra criatura do seu mundo de romance e de criação recolherá da beira da cisterna e de cima do patamar. Para tanto, urge que você suba a ladeira da memória. Veja que ficou reduzido o desvão do passado e resolva reinserir-se na existência autêntica. Taciturno e absorto, Jorge escuta, rente à janela do último banco do trem noturno, essas palavras. Aconselhado pelo tio a também subir a ladeira da memória, Jorge rememora sua dramática história de amor com Renata, que encontrou nele o seu grande amor através da admiração literária, penetrando-lhe a alma por meio de seus romances. Bom, eu acho muito linda a escrita dele. E fechamos aqui os 5 livros para ler ainda em 2024. São clássicos que vai te fazer refletir sobre a vida, sobre a decisão, sobre vocação, sobre romance, sobre amor. E são livros maravilhosos que vale a dificuldade da leitura, que sei que não são livros muito fáceis, mas são livros que valem a pena. Vale a pena pesquisar o vocabulário, vale a pena se dedicar um pouco mais para que a leitura nos dê essa experiência literária e esse final de ano com essa recompensa de estamos mais próximos também da nossa literatura. Espero vocês no próximo vídeo e até mais!